Bom, pessoal, alguns anos, e bem bastantes anos atrás, nós fizemos uma entrevista com vovô Juca, com um gravadorzinho de mão, onde tinha só o som. E hoje eu queria fazer mais ou menos a mesma coisa, vamos dizer assim, com papai e mamãe em vídeo e áudio. Bem descontraído, um bate-papo aqui tranquilo, nós vamos conversar e depois a gente filtra o que tem legal aqui. Conhecendo você. Tá bom? Não, mas o meu, eu sou só coadjuvante. É ele. Depois eu edito, pai. É porque a luz aqui pra poder pegar melhor. Depois eu tiro. Mas você não pode vir, não? Não, mas eu quero você. Ué, mas papai tá aparecendo. Tá aí, tá ótimo assim. Bom, a ideia de fazer um registro vem lá do início da coisa. Tirando algumas partes que não pode ser contada aqui, né, pai? Mas assim, peraí, acho que só um tempo aqui. Baixa um pouquinho aqui. Bota na cabeça. Muito lá em cima, né? Melhorou. Bom, essa é a nossa família Ruela Torres. E tudo começou quando esses dois se encontraram. Então eu queria que eles fossem lembrando desse tempo, lá no passado, alguns anos atrás. Quando foi mesmo, mãe? Começa a contar a senhora um pouquinho da história. Como é que a senhora conheceu o paizão? Ele que me conheceu. Não, aonde você me conheceu? Você que me conheceu. Eu estava em Moreira, você chegou, ué? Nós nos conhecemos. Na igreja. Eu cheguei em Aimorés em 1958. E nós nos conhecemos na igreja, no movimento de igreja, né? Mas já existia decolores naquela época? Como é que eram os movimentos? Congregado, Maria. Naquela época era Congregado Mariano. E Filho de Maria. Filho de Maria, e tinha também São Vicentino? Congregação Mariana, Vicentinos e Legião de Maria, né? Legião de Maria e Filho de Maria. Filho de Maria e Legião de Maria, né? Mas no início era só Congregação Mariana e Filha de Maria. Mas, veja bem, tudo começou então a partir de um encontro de igreja, legal isso, né? E hoje, depois de tantos anos juntos, se você fosse refletir um pouco, esse início sendo dentro de um trabalho de igreja ou de um segmento que vocês já tinham dentro da igreja, qual o papel disso na criação dessa família maravilhosa, dos filhos, e qual foi a força disso tudo dentro dessa família Ruela Torres? Fala, mãezinha. Eu acho que a força maior é Deus, né? Eu acho que o plano estava traçado, né? Pra gente se encontrar e Moreira, né? E se casar e ser feliz e ter esses filhos maravilhosos que nós temos. Netos, tudo de bom que a gente tem, né? Mas assim, quando a gente fala de uma religião, naquele tempo não sei se era diferente do que é hoje, nessa deturpação que estão as coisas, o que fica assim como marca, como se pudesse dar um conselho de alguém que participa ou que está incluído? Não. Alguém que participa de encontro na construção de uma família. O que foi importante isso? Eu iria lá antes de 1900, quando eu vim para Aimorés em 1958, né? Mas no Rio de Janeiro eu já frequentava a Congregação Mariana na paróquia do Carmo, ali na Rua do Passeio, ali próximo aos arcos
aos arcos do bondinho ali que passava. Então eu já frequentava, eu morava no Flamengo e frequentava a igreja ali no Largo da Lapa ali, Lapa. Mas era congregação mariana? Uai, e o homem participava de congregação mariana? Mas o mundo mariano começou dentro da congregação mariana, né? Era só homem. Tinha, daquela época não misturava homem e mulher, assim, não. Eu, por exemplo, frequentava a congregação mariana. Dentro da igreja católica, cada um seguiu os jovens seguiam ou a congregação mariana para os homens, os rapazes, e Filha de Maria para as mulheres. Depois, vamos dizer, depois de casada, aí que nós passamos a frequentar. Ela frequentava a Apostolado da Oração. Mais tarde veio a Legião de Maria. E os jovens também. E os jovens depois o início foi na congregação mariana, mas depois apareceu o trabalho vicentino, que foi muito importante na vida dos jovens daquela época. E não existia encontros de jovens assim, não. Nós tínhamos o encontro dos marianos. Dentro desse movimento mariano, a gente rezava e dividia também o segmento da sociedade. Por exemplo, quem gostava de futebol, assim, tinha também os times de futebol dentro daquelas agremiações, né? Quando nós íamos quando eu vim para Aimorés, não tinha congregação mariana, não tinha a congregação mariana, mas tinha. Aí o Frei Eliseu, eu conheci o Frei Eliseu antes de. Eu tive comunicação com o Frei Eliseu através de um padre lá da Lapa, do convento lá da paróquia da Lapa, que já conhecia. Era da mesma ordem na ordem dos padres, dos carmelitas, né? Ordem dos carmelitas. Então, através desse padre que era meu pároco lá na Glória, na Lapa, né? Eu através dele, quando eu já sonhava que eu estava trabalhando no Rio, mas eu sabia que eu ia ser chamado para o Banco do Brasil, que eu já tinha feito o concurso do banco, né? Então, já tinha iniciado no banco, né? E eu fui chamado em 58. E quando você foi chamado, do tempo que você trabalhava já de igreja até o tempo que você conheceu minha mãe, ou seja, você começou muito cedo na igreja. Quantos anos você tinha? Não, eu comecei na igreja lá no São Felipe, no famoso córrego do Veado, né? Que marcou muito na nossa família. Nós pelejamos para mudar o lugar lá e tirar o córrego do Veado e colocar Alto São José, por causa do vovô Juca, que já era líder naquela comunidade, né? Então, lá em 1900, vamos dizer, em 40, eu nasci em 34. Em 40, vamos dizer, quando eu tinha 6 anos, não, 10 anos, vamos dizer, papai já era católico, frequentava lá no Alto São José. Vamos mudar o nome para Alto São José para não ficar pejorativo, né? O vovô Juca já frequentava a Liga Católica, que era dos homens formados já, né? Os mais idosos, né? Em Córrego dos Monos. Então, o que
toda semana tinha reunião lá no Colo dos Humanos. Mas eu acho que a igreja eu comecei a participar da igreja muito cedo, né? Apesar de não ter. Eu me lembro que quando eu fui para Muqui, eu não tinha feito. Eu tinha sido batizado, devo ter sido, já era crismado, mas eu não participava assim, vamos dizer, não participei de primeira comunhão, essas coisas. Eu fui católico formado pelo vovô Juca. Mãezinha, a gente sabe que a vovó Maria era espírita e tinha muito movimento da religião espírita, com todo respeito, dentro da sua casa. E quando que surgiu essa mudança dentro da senhora? A partir de que momento que a senhora caminhou para o lado do catolicismo? E, enfim, como é que foi isso? Eu acho que primeiro foi porque eu comecei a estudar no colégio das irmãs, né? Colégio Católico das Irmãs Carmelitas, né? Comecei a estudar e ali eu comecei a frequentar a igreja, depois entrei para as Filhas de Maria e a mamãe dava maior força, né? Ela falava mesmo, tem que ir à igreja. Ela não falava assim, recriminava. Se não for a missa, não tem cinema. Falava isso com a gente, né? Então eu ia à missa todos os domingos, podia qualquer coisa eu ia, né? Não faltava mesmo. Quando eu era mais nova, antes de ser católica, ela, às vezes de companhia eu ia com ela no centro espírita, né? Só de companhia. Mas depois ela depois que eu comecei a frequentar, não fui mais, ela também não se importou. Mas ela dava maior força pra gente. Eu nunca fui no centro espírita assim, pra nada, mas a gente começou a frequentar a igreja católica e aí ela não me perturbava. Depois nós passamos a ser legionários, né, bem? Aí todo domingo a gente saía visitando as casas, né? O Jaci com a turma dele, lá de homens, e eu com a turma das Filhas de Maria, com a turma de mulheres. Nós éramos em duas, sempre em duas. Visitava todas as casas na rua. Cada dia a gente visitava 7. Os apóstolos eram 2. Então, a gente visitava 7, 8 casas, dependendo, né? E sempre era domingo, que é o dia de mais folga. Quando a gente encontrava uma casa que era evangélica, a gente sabia que era evangélica, a gente visitava assim mesmo. E a gente ia, né? Com aquela preocupação. A gente visitava assim mesmo e era bem recebido, não tinha nada a ver. Então o padre Eliseu falava, não, vocês têm que entrar também e visitar. Não pode pular. Não pode pular nada. Lá, você estava visitando uma rua, você não podia pular. Mas nesse tempo aí vocês já estão falando de história de vocês dois juntos? Quando vocês faziam essas visitas, não, né? Depois é que a gente começou, né? Que a gente conheceu, né? Aí com a força do Feliseu e começou, né? E o Feliseu dava força para ele. A menina é boa, você pode namorar ela que ela é boa, né? Eu me lembro que ele falava assim, você vai ter uma responsabilidade, que a Dona Maria é espírita. Os meninos eram católicos, mas não era assim de frequentar. Né? Então ele disse assim, você tem que... Ele não menosprezava a Jandira, não. Mas disse, você tem que ter... O seu trabalho vai ser esse, é de trazê-la realmente para a igreja. Aí eu comecei a estudar no Colégio das Irmãs, aquela coisa, né? E aí... E quando eu comecei a namorar com o Jaci, aí o namoro foi ficando mais sério e tal. E um dia a irmã Calice virou pra mim, nós estávamos já fazendo convite de casamento, já. Ela falou assim, você tá estragando, o Jaci não tem dom pro casamento, ele tem dom pra ser padre. Você tá tirando a vocação dele. Eu falei, irmã Calice, ela não sabe de nada, né? Legal. É muito importante, então, essa participação toda, esse crescimento, essa raiz sendo tão bem fundida dentro da igreja, até mesmo no crescimento da família, porque eu não sei, eu não tive tantas experiências assim, mas eu sei que o amor, não sei se veio por osmose, de que maneira que passou isso pra gente, mas a gente sabe a importância que é dentro da família essa base.
Porque mesmo que depois que a gente cresça, que desvie um pouco, se a raiz é profunda, por mais que balance a árvore, ela não vai cair. Legal. Tinha muito apoio dos padres também, né, meu? Frei Alberto, Frei Eliseu, Aí nessas nos alturas, ajudou muito. Nessas alturas do campeonato, eles eram como irmãos da gente, né? A gente já tinha intimidade, chegava lá em casa, Frei Alberto era como se fosse um irmão da família. Eles entravam lá em casa assim. Eles iam para celebrar a missa lá no hospital todo dia, né, bem, às 6 da manhã. Quando era Eliseu, foi aberto. Na volta eles passavam lá em casa para tomar café. E a Cátia aprendeu a comer pão de sal com manteiga e açúcar com o Eliseu. Ele que ensinou ela a comer, passava manteiga e botava açúcar e comia. Mas não tinha nada a ver E era de lambreta, não é né? Eucaristia, não. Não. Ele tinha a lambretinha dele. Passava de lambreta lá em casa, sempre. Era muito amigo da gente, todos dois. E a vovó Maria também, ela era espírita, mas ela era espírita convicta. E tinha o pai do Roberto, que nessa época ainda não tinha vínculo com a Maria Rocha. Eles eram garotos, né? Mas o vínculo veio da Dona Maria, que já era viúva. O Leco naquela época não estava. Era vivo ainda, né? Mas já tinha separado. Então a vovó Maria era muito amiga do seu Erasto. Muito amiga do seu Erasto. Todos dois espíritas. E quando Maria começou a namorar mais o Roberto, né? Eles deram a maior força, né? Eles eram amigos. Bom, nós vamos parar um pouquinho a primeira parte, pra gente iniciar daqui a pouco, restaurar os copos aqui, daqui a pouco a gente começa de novo, tá bom?